Então, obrigada pela manifestação, que estão de acordo com a gravação. Esse encontro começou a ser gravado a partir de agora, então. Então, boa tarde a todas e todas. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu fico realmente muito feliz quando a gente tem a possibilidade de ter esses encontros síncronos e poder conversar, poder tirar dúvidas, né, e poder colocar o nosso conteúdo da disciplina em dia. Tanto conteúdo tão rico, tão interessante, eu fico na expectativa de ouvir de vocês o que vocês estão conseguindo ler, o que não estão conseguindo, o que essas leituras estão ressoando em vocês, né? Então, agora é a hora da gente fazer essa conversa e eu fico feliz com a presença de vocês aqui, então. Bom, e como de praxe, né? Então, a gente também aproveita esse momento para reorganizar, né, alguns aspectos da dinâmica da nossa disciplina e também tirar dúvidas que eventualmente tenham ficado. Então, a gente está hoje, né, nesse momento, já caminhando para a reta final, né, uma disciplina que passou voando, né, está passando voando, né, em meio a tantas outras coisas que estão acontecendo, né, e a gente tem ainda mais duas tarefas a serem realizadas por vocês. Essas duas tarefas, uma é de caráter obrigatório, né, o que significa que a avaliação global da disciplina depende em boa medida da realização dessa tarefa, e a outra é opcional, ou seja, vai realizar quem se sentir à vontade para fazer, valendo um bônus, né, um upgrade, né, na nota. Então, a tarefa opcional é o comentário sobre o filme Abraço da Serpente. A tarefa de cunho obrigatório é a realização por vocês de um vídeo a respeito de algum conteúdo à escolha de vocês, desse nosso último grande bloco da disciplina, que é a epistemologia das ciências sociais contemporâneas, né? Então, é do Bourdieu, do texto do Bourdieu, até o texto, o conteúdo, o módulo das epistemologias ecológicas, ali, o texto do Latour. Vocês podem escolher qualquer um desses conteúdos para realizar um vídeo no qual vocês vão discutir, né, o que está sendo abordado, a questão epistemológica que está sendo abordada naquele texto de uma forma audiovisual. E esse vídeo, né, deve ser entregue junto de um parágrafo, né, no qual vocês vão descrever qual foi a escolha feita, né, nesse vídeo. Eu chamo esse parágrafo de uma sinopse do filme. Então, por que é uma sinopse? É um resumo, né, o que está sendo discutido nesse vídeo que vocês fizeram, né, e aí é de bom tom, para usar o meme atual da internet, né, é de bom tom vocês justificarem ali a escolha da questão epistemológica que está sendo abordada, né. Então, eu resolvi, por exemplo, eu dei um exemplo em uma das nossas conversas. Ano passado teve uma turma, ano passado 2 anos atrás, agora me confundo, 2 anos atrás, teve uma turma que colocou assim, o vídeo era sobre o texto do Bourdieu, que é sobre a ruptura, né? Então, é a relação senso comum e conhecimento científico em ciências sociais. E aí, esse grupo fez entrevistas com pessoas populares, assim, né? Pessoas que paravam na rua. Imagina que agradável. Você está andando no centro de Porto Alegre, de repente chega alguém e fala: e aí, o que você acha? Você acha que ciências sociais produzem um conhecimento relevante, um conhecimento importante? Sim, não, porque... se sim, você acha que deve continuar existindo na universidade cursos de ciências sociais? Sim ou não, por quê? Tá. Então, o vídeo das pessoas eram essas entrevistas, né? E era a partir do Bourdieu. Então, se, digamos que esse fosse um exemplo, né, de vocês, o vídeo é assim e a sinopse explica: olha, nesse vídeo nós apresentamos entrevistas realizadas no centro de Porto Alegre, conversando com a população ou com as pessoas, né, de Porto Alegre que encontramos na rua, sobre a relevância do conhecimento científico em ciências sociais. Tal escolha justifica-se em função de ser este o tema central do artigo do Bourdieu, do capítulo do Bourdieu, que é discutido no livro O Ofício de Sociólogo. Então, isso é a sinopse, né? Então, a entrega que vocês vão fazer vai ser um arquivo com esse parágrafo, com um link para eu acessar o vídeo de vocês, né? Esse link, então, tem que estar funcionando, né? Tem que ser um link disponível. E deve ser entregue até o dia 6 de maio.
né? Então, ao dizer isso, né, eu estou dizendo o conceito também desse vídeo, né? Então, é um vídeo que o principal objetivo é discutir os argumentos, discutir as questões suscitadas nos textos indicados, né? As questões epistemológicas, né? Indicadas no texto que vocês devem ter lido, né? Portanto, o que eu não espero é que seja uma gravação de vocês lendo o texto. Né? Lendo o texto não denota nenhum trabalho de interpretação. Né? O que eu espero é que façam saídas originais. Dentro dessas saídas originais, o mundo de opções está aberto para vocês. Né? Então, eu dei esse exemplo que foi realizar entrevistas. Né? Teve gente que já fez história em quadrinhos, teve gente que fez uma edição juntando trechos de filmes conhecidos, etc., e compondo um argumento. Teve gente que usou música, né? Enfim, há um mundo de possibilidades, há um mundo de ideias que vocês podem ficar bem à vontade, desde que tenha um argumento, né? Assim, desde que tenha... Por exemplo, um vídeo que foi um dos maiores sucessos de todos esses anos foi um vídeo que, para discutir o texto do Latour, que é sobre a agência das coisas não humanas, né? E como que a sociologia deve incorporar a presença dos não humanos na composição do social. O vídeo foi feito um vídeo que era uma encenação teatralizada sobre a vida de uma garrafa PET. Do momento em que a garrafa PET é comprada até o momento que ela é descartada. Né? E aí discutia como que, por exemplo, a cooperativa de catadores transforma aquela garrafa PET em outra coisa. Ou seja, como que a garrafa PET ia mudando de existências de acordo com quem ela estava se relacionando. Né? Foi um vídeo espetacular, foi um vídeo sensacional. Então, essa é uma outra possibilidade. Né? Então, estou aqui mostrando para vocês que existem vários caminhos. Esse vídeo, ele é um vídeo que eu sugiro que ele tenha até 20 minutos. Eu acho improvável que vocês queiram fazer um vídeo mais longo do que isso, né? E vocês podem, claro, fazer vídeos mais curtos do que isso também. Isso fica a critério de vocês. Desde que consiga passar uma mensagem, né? Então, no primeiro encontro, eu falei com vocês, vocês podem fazer um TikTok, né? No último encontro síncrono da outra turma de epistemologia que eu estou ministrando esse semestre, um colega falou assim, não, mas um vídeo de TikTok é 1 minuto. Eu falei, pois é, eu acho muito mais difícil conseguir discutir uma questão em 1 minuto do que em 20. Se você conseguir fazer um vídeo de 1 minuto que dê conta, genial, assim, acho maravilhoso. Mas é mais difícil. Então, se você quiser fazer, sei lá, 3, 4, 5 vídeos de TikTok, uma sequência, tá legal, tá disponível, tá, né? É uma possibilidade, tá valendo, né? É válido. Se você conseguir transmitir, né, o ponto central do texto com um vídeo de 1 minuto, perfeito, né? Então isso fica realmente a critério de vocês, né? Desde que eu consiga acessar esses vídeos e desde que vocês consigam comunicar, né? O argumento que o texto, que a leitura do texto suscitou em vocês. Acho que, em termos gerais de explicação dessa tarefa, é isso. Queria ouvir vocês se tá tudo bem, se tem alguma coisa que não está ainda bem compreendida, que tipo de dúvida que isso suscita. Tudo certo, Daniela? Beleza. A Jéssica que tinha feito pergunta, se quisesse se manifestar, se agora ficou melhor. Oi, prof. Desculpa, estava lavando a louça. Tamo junto. Estava com uma molhada, eu não conseguia abrir o microfone de desespero. Entendo bem. Entendi. Para mim tá tudo certo. Era isso que eu queria saber mesmo. Eu lembrei da proposta. É que faz muito tempo que acontece tanta coisa, parece que a gente vive 1 ano e 1 mês. Isso, e aí eu não lembrava mais, agora eu entendi. Não, beleza, então, Jéssica, que bom. Bom, também, Jonathan, está tudo bem. Então, tudo certo. Bom, aí temos a outra tarefa. A outra tarefa
é quase que o contrário. Não vou dizer que é o contrário, mas é quase, né? É a que ficou como opcional, a tarefa bônus. Por que é quase o contrário? Porque ela é, em vez de fazer um vídeo, ela é assistir um filme, né? E qual filme que é? O filme Abraço da Serpente. Né? É um filme longa-metragem, né? De um cineasta colombiano que se passa na Amazônia. Eu, pessoalmente, acho um filme maravilhoso e espetacular para a gente discutir questões epistemológicas. Portanto, a tarefa é assistir esse filme e escrever um comentário crítico sobre esse filme, ou seja, o que esse filme te suscitou, o que ele te faz pensar, em termos de epistemologia. Né? Então, tem uma série de momentos ali no vídeo que são discussões a respeito do conhecimento. Né? O que essas discussões têm a ver com o que o Kuhn fala, ou com o que o Comte fala, ou com que o Nego Bispo, que é um dos autores, né, que a gente está discutindo agora, que é da contracolonização, fala, né, comenta isso. Então, é mobilizar tudo que vocês leram ao longo desse semestre para comentar o filme, né, com um comentário bem livre, né, então, por exemplo, é um filme que ele é quase integralmente em preto e branco, né? E aí, isso tem a ver com alguma questão epistemológica também, ou não? Quer fazer um comentário sobre isso? Não quer? Então, assim, bastante livre, desde que mobilize os conhecimentos, desde que aproveite, né? Não só mobilize, mas aproveite os conhecimentos adquiridos ao longo desse semestre. Essa tarefa também está com a entrega, né, para o dia 6 de maio, porque ali é o final da nossa disciplina. Né, pouco depois dessa disciplina, imediatamente depois, na verdade, a gente tem que encerrar o semestre, né, a atividade de recuperação ela tem que acontecer até o dia 20 de maio, né, então para a recuperação acontecer até o dia 20, vocês têm que entregar, tempo de eu corrigir, fechar as notas, devolver as notas para vocês e ver quem fica em recuperação, espero, né, que a gente não precise, mas se precisar, a possibilidade de recuperação tem que estar garantida em tempo hábil até o dia 20/5 para a gente fechar. Sobre essa tarefa, alguma dúvida também? Algum comentário? Alguma questão? Prof, desculpa. Diga, Cláudia. O vídeo a gente tem que entregar que data? Também até o dia 6/5. 6/5, tá bem, obrigada. Que aí é o final do semestre, né? Então, tudo ficou até o final do semestre. Tudo sim, né? Esse vídeo era para ser entregue a cada encontro, a gente passou tudo para o final do semestre, todos os vídeos para o final do semestre, e já era também a data final de entrega dessa atividade. Então, por isso que é legal organizar, né? Assim, quem vai fazer, sei lá, o comentário do Abraço da Serpente, pega um fim de semana desses de agora, né? Para realizar esse comentário, para ver o filme. É um filme que, assim, eu realmente acho super legal, então pode ser uma atividade de lazer, né? Assistir esse filme. E aí depois, sei lá, ver o filme numa sexta-feira, depois, em algum dia do fim de semana, pega ali uma meia hora, 40 minutos para escrever o comentário, e aí já pode postar, e aí fica pendente só o vídeo, né? Então, porque realmente o tempo está passando muito rápido e a gente já está chegando no nosso finalmente. Prof, daí é só para entregar o vídeo, né? Não vamos apresentar de alguma forma. Não, a gente não vai ter esse momento de apresentação. Eu teria que, enfim, pensar um esquema. Quer dizer, não, se vocês quiserem, a gente pode também, acho que nada impede a gente marcar um encontro síncrono. A gente já tem um encontro síncrono marcado no dia 6/5, né? O que a gente pode fazer é transformar esse encontro do 6/5 como um momento de assistir os vídeos, se vocês acharem legal. Eu acho que é bacana, né? Fica a critério de vocês, a gente pode escolher. Que a gente já está muito no final, né, gente? Sinceramente, eu não tinha me dado conta do quanto que já está terminando também a disciplina aqui. Dá até uma falta de ar, assim, pensar que passa tão rápido, né? As minhas previsões têm sido frustradas, Isabela, então eu só digo que vai ser tão logo quanto possível, tão rápido possível.
a tempo de vocês, antes da entrega das últimas tarefas. Mas não sei se você estava aqui, Isabela, quando eu estava falando o quanto que tem sido frustrante, né? Esse semestre, acho que posso dizer por mim, imagino que para vocês também, de ver tudo, enfim, sendo levado nesse carrossel e não dando conta de fazer as coisas com o nível de qualidade que eu acho o adequado, o desejável, mas realmente não tem sido possível fazer diferente, né? Então, essa é mais uma. As previsões frustradas é uma boa forma também de resumir, né? Como a Fernanda colocou para a manifestação do Jônicas. Mais alguma dúvida sobre as tarefas? Vou esperar a Daniele digitar. Eu estou entendendo, então, que dia 6/5 não fica sendo a apresentação dos trabalhos, né? Acho que essa ideia não teve muito quórum. Daniele, né? A recuperação, ela é uma recuperação que tenta dar conta de todo o conteúdo do curso, né? Ou seja, precisa discutir cada um dos blocos, né? Ela tem que acontecer até o dia 20/5, e eu proponho uma tarefa para aquelas pessoas que ficarem em recuperação, que vai abranger os conteúdos desde o primeiro bloco de o que é ciência final, depois bases epistemológicas das ciências sociais, depois o resgate da epistemologia, a epistemologia como ofício das ciências sociais, que é o bloco que a gente está discutindo hoje, e o resgate da epistemologia na sociologia contemporânea. Então, Guilherme, abordei sim, falei, ainda bem que está gravado, né, desde o início. Depois você vê ali só o inicinho da gravação, que é quando eu estou explicando o vídeo novamente. Então, a recuperação é uma tarefa, né, na qual tem que comparar os conteúdos dos diferentes módulos em relação ao principal argumento, aos conceitos centrais, etc. Então ela é trabalhosa, né? Porque ela é uma recuperação global. Sendo assim, é bem mais recomendável evitar, né, essa recuperação. A mãe tá dando aula. Chegou, neném. Bom. Ai, que bom, Daniela, saber que o bloco tá muito bom. Eu também acho. Sensacional. Então, de repente, vamos passar agora para o conteúdo desse bloco. Vamos começar a discussão desses autores contemporâneos da sociologia, das ciências sociais e a forma como eles abordaram suas questões epistemológicas. Bom, então, ótimo. Então, vamos lá. Então, assim, para a gente começar essa conversa, então, né, retomando, a gente viu primeiro as questões epistemológicas centrais, né, assim, para se pensar o que é ciência, independentemente do objeto científico que a gente esteja estudando, né, e como que são embaçadas essas relações que estão dentro do que o Popper chamou o problema da demarcação. Ou seja, o que a gente foi vendo no início do semestre é como que é difícil a gente traçar essa linha que separa o que é ciência do que não é ciência, né? Entre outras razões, pelo fato da ciência ser uma prática, ser substancialmente práticas, mais do que princípios, né? E práticas bastante heterogêneas, né? Por mais que a gente tenha alguns elementos consensuais que a gente possa utilizar para definir, né, esse tipo de prática e, sobretudo, o tipo de conhecimento resultante dessas práticas. Bom, se isso é um problema para a gente pensar a ciência em geral,
se redobram as camadas de complexidade quando a gente pensa as ciências sociais. Porque as ciências sociais têm por singularidade o fato de que seu objeto, né, trata-se da forma como nós mesmos agimos, somos, nos organizamos, né? O objeto das ciências sociais, o objeto de ciência, né, de conhecimento sistemático, é a sociedade, né? Sociedade essa que também tem suas várias heterogeneidades, né? Tem suas várias singularidades, e há uma dupla torção na relação sujeito-objeto, quando o objeto repete, digamos assim, o sujeito que conhece, né? Então, como conhecer e como conhecer a nós mesmos, digamos assim, né? E aí a gente tem uma série de saídas, uma série de soluções propostas pelos autores que a gente chama de clássicos, né? Para lidar com essa dupla torção de complexidade. Essas saídas apresentadas pelos clássicos, elas são, assim como todo mais que a gente pode dizer das ciências sociais, elas se alimentam de algumas oposições clássicas nas ciências sociais, né? E essas oposições, em uma boa medida, são herdadas da filosofia, né? E, em uma boa medida, elas acompanham, então, as possibilidades e impossibilidades da produção de conhecimento sobre a sociedade. Quais seriam, de uma forma bastante sintética, bastante resumida, né, essas oposições clássicas em ciências sociais que informam, então, essas diferentes possibilidades de saídas? Uma é a oposição entre idealismo e materialismo, né? Ou seja, e aí a gente discutiu isso um pouco mais na discussão sobre o Marx, né, a saída epistemológica do Marx, o Marx e seu rompimento, digamos assim, com a filosofia, né, e a sua defesa da sociologia enquanto com foco nas práticas, né, justamente alimenta-se dessa polarização entre o idealismo como o campo do pensamento e o materialismo como o campo no qual se situa tudo de concreto que existe na vida, toda a matéria que sustenta o mundo. E aí, produzir saídas entre o polo idealista ou materialista informa as diferentes abordagens. E aí, o Marx, por exemplo, ele definitivamente toma uma decisão pelo materialismo. Abordagens de que concentram-se no caráter produtor da dimensão simbólica da vida social, já retomam o polo idealista, né, como o polo do pensamento, como o polo motor da vida social, né? Dessa oposição entre idealismo e materialismo se desdobra a oposição entre sujeito e objeto, né? Então, o sujeito sendo o locus, o lugar do subjetivo, ou seja, de tudo aquilo que é trabalho mental, tudo aquilo que é individual e, sobretudo, tudo aquilo que é variável. Então, muitas vezes, quando a gente fala isso é subjetivo, a gente está querendo dizer existe uma margem para variação aqui, né? E o polo do objeto, né? O polo do objetivo, como aquele lugar de tudo aquilo que independe de qualquer ideia, né? Voltamos, então, o Durkheim falando, o fato social é aquilo que é independente, né, de qualquer ideia, é aquilo que é alheio ao sujeito que conhece, assim como uma pedra é alheio, né? Então, é coisa. Quando o Durkheim está definindo coisa, ele está definindo o que é objetivo como independente de qualquer ideia. O objetivo também é entendido como lugar daquilo que é exterior, daquilo que é fixo, né? A própria definição do fato social fala sobre isso, né? Aquilo que é exterior, aquilo que permanece, né? E fixo no sentido de que é estável, aquilo que dura. E também, muitas vezes, quando a gente diz que algo é objetivo, a gente está querendo dizer que é algo que é válido para todos, né? Então, se o objetivo é o lugar da variação, o objetivo é o lugar daquilo que é universal, daquilo que é válido para todos, né?
essa polarização, né, entre sujeito e objeto, que é tão central para se definir princípios e pressupostos epistemológicos, princípios e pressupostos na produção de conhecimento, né, sobre o mundo, em especial conhecimento sobre a sociedade, conhecimento em ciências sociais, dessa polarização, a gente desdobra universos conceituais bastante diferentes e também posturas diferentes de engajamento do pesquisador, né? E a gente pode colocar, então, como de uma forma estereotípica, né? De uma forma assim, quase caricatural, né? Há, por exemplo, as diferenças em termos de engajamento do pesquisador colocadas por Marx e colocadas por Durkheim, né? Quando Marx está falando, bom, apenas conhecer, apenas aprender, né, o mundo, ou apenas contemplar o mundo é insuficiente, é necessário transformá-lo, né? No outro polo, a postura de engajamento do Durkheim, reforçando aqui, eu estou falando quase que de forma caricatural, todos eles têm nuances, né? Mas quando o Durkheim fala, olha, a gente precisa tratar o fato social como coisa é aquilo que é exterior a nós, aquilo que não é sujeito aos valores morais do próprio pesquisador, né? E de uma forma um pouco não intermediária, mas matizada, de uma forma matizada entre os polos, a gente tem a postura da neutralidade axiológica do Weber, dizendo, olha, o conhecimento ele deve sim ser objetivo nos seus resultados, mas ele sempre vai ter uma subjetividade de partida, que é o lugar da significação cultural do objeto de conhecimento para aquele que conhece. Bom, essa polarização entre idealismo e materialismo, que também pode ser entendida como uma polarização entre sujeito e objeto, ela também se reapresenta como uma polarização entre indivíduo e sociedade, né? E é essa polarização entre indivíduo e sociedade que vai alimentar o grande debate teórico nas ciências sociais, desde a sua fundação. Ou seja, o que tem mais peso na definição de como nós vivemos, para que a gente possa compreender bem como nós vivemos, como a sociedade se organiza, como ela se mantém, como ela se transforma, a gente precisa estudar e entender melhor os indivíduos, ou a gente precisa estudar e entender melhor a sociedade, né? Os clássicos dão respostas para isso. Todos os autores teóricos, né, que ganharam alguma credibilidade, né, estão, em alguma medida, oferecendo as suas perspectivas sobre a relação indivíduo e sociedade, e esse debate ganha um novo ânimo, digamos assim, a partir dos anos de 1970, 1980, quando a gente vai ter os clássicos contemporâneos, né, os novos clássicos, né, assim, até hoje a gente chama de autores contemporâneos, mas são autores que produziram conhecimento há 40, 50 anos atrás, né, respondendo de forma original a essa oposição, a essa relação indivíduo-sociedade. E uma das formas mais proeminentes de discussão disso são os autores que foram reenquadrados como autores construtivistas, né? Então, o que os construtivistas, o que o construtivismo ali da década de 1970, 80, meados da década de 70, 80, vai argumentar? Eles vão argumentar, bom, as realidades sociais são apreendidas como construções históricas e cotidianas dos atores individuais e coletivos. Então, esses autores, esses clássicos contemporâneos, eles assumem, eles interiorizam a oposição indivíduo e sociedade para tentar encontrar uma terceira via de relação entre elas, né? E vão situar essa terceira via na assunção, ou seja, assumindo, né, o lugar das construções históricas na formulação de propostas sobre como vive a sociedade. Ou seja, a dimensão fundamental que talvez estivesse escapando, né, aos autores que os precederam é a dimensão da historicidade, né? Então, fala assim, olha, não tem como a gente entender a sociedade sem considerar as pré-construções passadas, né, as práticas e interações e os campos de possibilidades futuras, né? Então,
forma como a sociedade se mantém, se transforma, se dá num jogo, né, entre essas pré-construções, ou seja, aquilo que a gente herda, né, as práticas e interações, aquilo que a gente faz, né, e o campo de possibilidades do futuro. Então, matizes entre indivíduo e sociedade o tempo todo, né? E aí eles vão discutir as realidades sociais objetivadas e interiorizadas, né? Então, elas ao mesmo tempo são variáveis no sentido de que elas são incorporadas individualmente, mas elas também são fixas e estáveis no sentido de que elas são coletivas, são válidas para todos, né? E, portanto, são objetivas ou objetivadas, né? Por isso, eles vão ser considerados como novas formas de realismo, né? Assim, novas formas de perceber a realidade. Claro que isso é uma forma da gente categorizar esses autores, né? Agrupá-los a partir daquilo que eles têm em comum, mas há também muitas divergências entre eles, né? Então, mesmo quando a gente está falando em termos de historicidade, essa historicidade ela é evolucionista, né? Ou seja, segue etapas pré-definidas, ela é unidirecional, unidimensional, mas é algo que não está bem resolvido, ou pelo menos não é consensual entre todos eles, né? Qual é o lugar da identidade nisso? A identidade, ela produz continuidades ou a identidade é o que produz fragmentação? Vão ter respostas diferentes a respeito desse tema. Qual é o lugar da reflexividade sociológica? Né? Esse é um tema-chave para a gente diferenciar esses autores clássicos contemporâneos. E qual que é o lugar do conhecimento, né? O lugar do conhecimento erudito, do conhecimento do senso comum, né? A gente vai ter respostas, então, que vão ser respostas dadas pelo Norbert Elias, por exemplo, pelo Pierre Bourdieu, pelo Anthony Giddens, que vão jogar de maneiras diferentes, né, com esses temas. No nosso conteúdo, para o conteúdo da nossa disciplina, quem talvez vai abordar de uma forma mais direta, né, quais são os pontos mais, como eu posso dizer, críticos, né? Aliás, crítico é uma palavra que lhe cai muito bem, mas quais são as consequências críticas, né, desses termos para a reflexão epistemológica, é o Pierre Bourdieu. Então, a gente chega no nosso grande, todo-poderoso Pierre Bourdieu, tão amado quanto odiado, né? Teve uma época em que fazer sociologia no Brasil era basicamente repetir, né, alguns dos preceitos bourdieusianos, né? Os seguidores do Bourdieu eram tão convictos, né, da validade de suas abordagens que foram até apelidados de bourdivinas, né? Porque o Bourdieu era como se fosse o grande deus da sociologia. Depois chegou um tempo em que ele, ao contrário, virou o Judas malhado em todas as circunstâncias. Não tinha um debate em que não sobrava para o Bourdieu e como assim, um alvo prioritário, né, de todas as críticas. Como quase tudo na vida, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Assim, eu acho que a gente tem poucos exemplos de uma sociologia tão rigorosa no seu embasamento empírico, com tamanha reflexividade e que produz alguns enunciados, que produz um certo tipo de explicação que é tão convincente que, mesmo tendo um alto nível de abstração, ainda assim se torna parte, uma vez que a gente se depara com ela, se torna parte do nosso vocabulário do dia a dia, né? Então, para mim, acontece com o Bourdieu aquilo, né? Aquele texto que é super difícil de ler, super chato às vezes. Ele está falando de coisas que são, assim, mega complicadas e muito abstratas. Mas, por exemplo, violência simbólica, aquela coisa que é super abstrata, mas, de repente, na hora que caiu a ficha da violência simbólica, a gente começa a ver violência simbólica andando pelo mundo, né? É quase como virasse, não é, Fernanda? É quase como virasse uma coisa mesmo. Né? Então, por isso, eu acho que sempre vale a pena a gente dar uma chance para o Bourdieu. Isso quer dizer que ele seja, então, divino? A distinção, o livro da distinção, eu acho um espetáculo. E eu tenho até uma história engraçada. Eu tenho ele aqui, eu vou até pegar para vocês. Vocês me dão licença que eu quero mostrar para vocês. Tanto que ele está marcado no meu livro da distinção. Só um minuto.
Bom de dar aula em casa é isso, né? Que a gente pode pegar as coisas na hora que lembra delas. Olha aqui, o tanto que está marcado o meu livro. E é uma história engraçada, porque como você sabe, como eu contei para vocês no primeiro dia, eu não sou graduada em ciências sociais, né? Eu fiz biologia. E aí, a primeira vez que eu tive que ler a distinção, tive que ler o dia, foi para um trabalho de uma disciplina de um professor que, assim, foi um semestre muito problemático para esse professor, por outras razões. Mas aí esse professor simplesmente falou assim, olha, a disciplina vai ser cada um... Ele tinha um plano de ensino que era mais ou menos uma lista de bibliografias, não tinha nenhuma organização de sentido, nada. Uma lista de bibliografias só, não tinha agrupamento de conteúdo, etc. E a disciplina era basicamente as pessoas escolherem algum livro daquela lista de bibliografias que ele tinha ali, ler aquele livro e apresentar um seminário. Ele nunca deu uma única aula, nunca discutiu nada, era só apresentar o seminário e era uma lista de bibliografias. Como eu não tinha feito a graduação, aquelas bibliografias não diziam absolutamente nada para mim. E aí, no final da aula, eu olhei, eu não conseguia nem escolher, ia ser uma coisa meio assim, né? E no final da aula, eu fui conversar com o professor, eu falei, olha, professor, eu não sei escolher, o que eu deveria escolher aqui? E ele olhou assim para mim e falou, faz um seminário sobre a distinção. Eu, tá bem, valeu. Aí eu comprei, na época, esse livro, né, de editora Zucchi, né? Peguei o livro, cheguei para o professor, falei, professor, olha o tamanho desse livro. Eu não fazia a menor ideia, né? Falei, professor, olha o tamanho desse livro, o que eu leio? O livro todo. E o seminário era, tipo, daí uns 10 dias. Imaginem o meu pânico, né? Para ter um primeiro contato com o meu dia lendo esse livro todo. Superado o pânico, foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Por isso que eu tenho orgulho a ponto de pegar para mostrar para vocês, né? Porque eu fiquei completamente encantada com tudo isso. E é um livro que eu acho interessante, é que ele tem esse nível, né, de abstração que a gente está comentando, mas ele não é filosofia, né, nesse sentido de que ele não é ensaístico. Por exemplo, ele tem esse tipo de gráfico, esse tipo de tabela, ele tem um volume de análise de dados empíricos, né? Hoje ele faz um domínio, assim, de um uso estatístico que é espetacular, né? Então, realmente, no fim das contas, eu sou muito grata a esse professor, né? De uma forma meio torta, ter me proporcionado algo que, de outro modo, eu não teria feito, né? Que era ler. Nunca pararia para ler esse livro todo, se não fosse constrangida por esse domínio coercitivo, né, da instância, da instituição, né, universidade, do fato social de estar inserida na universidade e querer ter um bom desempenho. E aprendi bastante. Então, é uma grande aula de sociologia nesse sentido, né, de ser algo empírico, né, e a partir de um uso muito rigoroso, né, de técnicas de coletas de dados e técnicas de objetivação, então, da realidade, ele produz reflexões originais, né, e explicações sociológicas a respeito daquilo que ele está abordando, né? Ao dizer isso, né, então eu já estou dizendo alguns dos elementos que são os elementos que o Bourdieu vai ressaltar nesse outro livro, que é uma pérola, que é a profissão de sociólogo, e nesse texto, né, que é a relação entre epistemologia e metodologia, justamente, né, e a ruptura, que é o que ele vai trabalhar. Já que eu estou num momento, assim, exibicionismo dos meus fechamentos, olha também esse texto, portanto, que é marcado, né, porque, de fato, tem muitas pérolas, tem muitas coisas também muito interessantes para a gente discutir aqui. E o Bourdieu, e aí alguns elementos, então, biográficos para a gente entrar na discussão dele, ele é um cara que sintetiza de uma forma muito exemplar essa discussão que eu estava fazendo antes para vocês, desse giro construtivista da década de 70 e 80, que tenta, então, incorporar as oposições dos clássicos entre indivíduo e sociedade e apresentar uma saída alternativa, né? Então, ele incorpora elementos de Marx, Weber e Durkheim de uma forma não catedrática, isso que é legal,
né? Porque se a gente tem posições que eu estava falando, caricaturalmente distintas entre Marx, Durkheim e Weber, no que diz respeito ao engajamento do pesquisador, no que diz respeito, né, à posição epistemológica mesmo da pesquisa em ciências sociais, a gente tinha escolas muito separadas, né? Então, os seguidores do Durkheim, os seguidores do Marx, os seguidores de Weber. E o Bourdieu, de uma forma bem iconoclasta, digamos assim, né, vai lá e pega pitadas de um, pitadas de outro e faz o seu tempero original, né? Então ele fala assim, disso me serve, o que me serve do Durkheim, o que me serve do Weber, o que me serve do Marx, e constrói um arcabouço teórico-metodológico bastante coerente, bastante coeso, né, e bastante perspicaz, né? Então, a gente está falando do Bourdieu, que é um francês, que nasceu em 1930, né, que viveu até 2002, e que, além de toda essa contribuição à sociologia acadêmica, também nunca se furtou a um lugar de ser um certo sociólogo público, né, um intelectual que estava sempre presente na mídia, nas rádios, suas últimas obras foram obras mais de intervenção no debate público do que propriamente reflexão teórica, né? Então, que atuou em todas essas frentes, né? Bom, e ele, então, sua abordagem, né, proporcionou a discussão daquilo que pode ser chamado como um construtivismo estruturalista, né? Algo que pode ser quase um oxímoro, não sei se vocês já ouviram essa expressão, oxímoro é uma contradição entre termos, né? Quando a gente fala construtivismo estruturalista, é quase uma contradição entre termos, como que uma construção social pode ser estruturalista? Mas é isso que a abordagem dele está discutindo, né? Por que construtivismo? Porque ele se interessa em investigar a gênese social dos esquemas de percepção, ou seja, como que a forma como as pessoas percebem o mundo, categorizam o mundo, ela é formada, ela é originada das relações sociais, né? Ao mesmo tempo em que ele não vai perder de vista as estruturas objetivas que organizam essa percepção e que são independentes da vontade ou da consciência de cada um. Né? Então, os esquemas classificatórios, eles têm sua gênese no social, né? O que significa, portanto, que há uma margem de mudança, há uma margem, né, de fluidez, há uma margem de instabilidade, né? Mas essa mudança, essa fluidez, etc., não são definidas ao bel prazer dos indivíduos. Muito pelo contrário. Existem estruturas objetivas que, queiramos ou não, gostemos ou não, elas vão definir nossa capacidade de interpretar, de agir, né, de nos posicionarmos. Né? E aí, já avançando um pouco, o conceito central de violência simbólica explicita isso de uma forma muito nítida. Né? A gente já vai chegar. Bom, para a gente entender o Bourdieu, é importante a gente entender que ele construiu, de fato, um arcabouço teórico-metodológico, né? Então, se, por um lado, ele usou pitadas de Marx, pitadas de Durkheim, pitadas de Weber, é muito difícil, se não improvável, a gente conseguir fazer um bom uso de pitadas de Bourdieu, porque os conceitos deles são todos muito amarradinhos, né? São todos muito coesos, como eu estava dizendo, dentro desse arcabouço teórico-metodológico, né? E por que teórico-metodológico? Porque são conceitos que têm implicações na forma como a gente aprende, né? As nossas observações enquanto sociólogos, enquanto cientistas sociais, né? E esse arcabouço teórico-metodológico, ele é ancorado, ele é organizado por 3 conceitos-chave que certamente vocês já estão cansados de ouvir, cansados de discutir, que são os conceitos de hábitos, o conceito de campo, né, e o conceito de capital, de capitalização de recursos. Né? Então, a partir desse tripé, ele tenta incorporar, né, isso que eu estava chamando de interiorização da relação, interiorização no esquema teórico da relação indivíduo-sociedade, dando margem para a ação dos dois. Né? Então, o hábitos é a forma como se manifesta na abordagem do Bourdieu o princípio de ação dos agentes, a forma como as pessoas agem.
né? Mas a forma como as pessoas agem no Bourdieu, ela é bastante complexa, né? Porque a forma como as pessoas agem no Bourdieu é uma manifestação das estruturas sociais, da forma como as estruturas sociais estão impressas em nossas mentes, em nossos corpos, né? É o exterior interiorizado. E nisso, esse livro da distinção é perfeito, né? Ele vai mostrar, mais do que mostrar, ele vai demonstrar, né, como aquilo que parece mais íntimo, como eu gostar ou não de almoçar salada, né, é algo que é uma manifestação do lugar social em que eu ocupo, né? A forma como a minha postura corporal, o tipo de roupa que eu gosto, né? O tipo de música que eu ouço, né? Tudo isso é ação, né? Tudo isso são escolhas, mas são escolhas que manifestam com uma nitidez cristalina para o sociólogo capaz de utilizar estratégias metodológicas eficientes, o meu lugar de classe, né? E aí, com isso, a gente tem também uma complexificação do conceito de classe no arcabouço do Bourdieu, porque classe para o Bourdieu não vai ser só renda, né? Como está bem discutido na discussão, mas é também gosto, são também essas disposições, né? Então, se a gente pegar a definição formal de hábitos, vai ser hábitos é um sistema de disposições duráveis e transponíveis, né? Então, é um sistema, ou seja, isso organiza um conjunto, né? Então, eu não posso dizer que eu tenho o hábito de usar o cabelo solto, né? O hábito é o conjunto, né? De disposições, ou seja, o que eu me disponho, o que me parece pertinente, o que me parece atraente, o que eu acho factível, né? Que são duráveis. Então, por exemplo, quando a gente pega os emergentes, tinha uma época que estava muito comum no Brasil, aquele deboche em novela da Globo, por exemplo, dos emergentes, né? Por que é interessante nisso? É muito bourdieusiano a gente fazer uma novela que deboche dos emergentes. Por que ela está debochando ali? Do quanto que os hábitos de pobres são duráveis, mesmo em pessoas que, de repente, ficaram ricas, né? Então, o simples fato dela ter mudado de renda, ter mudado de lugar social, não fez com que ela mudasse o comportamento, né? Então, o hábitos é esse sistema de disposições que eles são duráveis, mas são transponíveis, ou seja, eles não são ao mesmo tempo que são duráveis, não são marcadas a ferro e fogo e a pessoa vai ser para sempre daquele jeito. Não, existe uma possibilidade de adaptação, de transposição, de aprendizado, né? Então, esse é um conceito-chave, né? O outro conceito-chave é o conceito de campo, né? E o campo, ele é interessante porque para o Bourdieu, na sociologia do Bourdieu, o campo é a forma de pensar as instituições, né? Só que essas instituições, elas não são tomadas de uma forma atomizada, mas elas são pensadas, são concebidas de maneira relacional, né? E o campo vai ser o espaço de competição social fundamental, né? Então, ele vai discutir, por exemplo, ele vai ter muitas obras sobre o campo acadêmico, né? Então, dentro do campo acadêmico, a gente tem esquemas particulares de prestígio, né? A gente tem coisas que funcionam como prestígio dentro de um campo, não funcionam como prestígio dentro de outro campo. Por exemplo, eu tenho uma irmã que não é quer dizer, não era, esse ano ela até largou o emprego dela e agora ela está mudando para o campo acadêmico, mas até o ano passado ela trabalhava no meio corporativo, né? Um trabalho completamente diferente, enfim, tudo muito diferente. E um dia a gente estava conversando e eu estava falando de participar de bancas e que eu tinha que dar alguma palestra não sei onde e tal, e eu estava reclamando que era muito trabalho e tal, e ela falou assim, mas você recebe por isso, né? Eu falei, como assim? Eles não te pagam por cada banca que você participa? Eu falei, não, de jeito nenhum. E nem pelas palestras não te pagam? Não, de jeito nenhum. Então, por que você faz? Né? Então, esse tipo de pergunta, por que você faz uma coisa, é atestado de que você está fora do campo. Ou seja, o esquema de valorização interno àquele campo, né? Quando se sai, vale, aquele esquema de valorização vale dentro de um campo.
quando você sai deste campo, ou quando alguém está de fora desse campo, aquelas coisas não fazem sentido, né? Da mesma forma, no trabalho dela, ela faz coisas que eu digo, mas por que você faz isso? Né? Não faz sentido, porque são regras, são posições e disposições que se organizam no interior de um campo específico, né? Então isso é muito chato, ou seja, por que eu participo de uma banca? Por várias razões, porque isso está vinculado a um esquema de prestígio, por exemplo, porque isso é a realização do reconhecimento de um trabalho. Então, para mim, faço por causa de Lúcio, pode ser também, né? Mas tem aquilo, isso produz significados, né, para gente que está dentro de um campo, que não produz para quem está fora do campo. Nos estudos de consumo, tem alguns trabalhos que são muito interessantes também, que mostram, por exemplo, eu lembro de uma etnografia que eu li uma vez, de uma pessoa que conseguiu fazer uma etnografia num circuito assim, de alto luxo. É um antropólogo que ele conseguiu etnografar as socialites do Rio de Janeiro. Tipo assim, mas tem essa socialite mesmo, sabe? Muito rico. E aí ele até conta que foi engraçado, que chegou num momento em que ele se tornou elemento de distinção no grupo de socialite delas. Cláudia, você já leu, você pode contar pra gente um pouco. É muito divertido, né? Porque ele fala assim, daqui a pouco começou a virar prestígio, era o personal antropólogo, exatamente, né? Virou prestígio. Eu tô sendo estudado pelo fulano, você não, né? Não. Muito divertido isso. E uma das coisas que conta, né, que ele conta, era, por exemplo, o significado que uma bolsa de uma marca X tem dentro desse campo. Então, eu vejo uma bolsa, sei lá, uma bolsa Chanel que custe R$2.000. Mas como assim alguém paga R$2.000? Isso, exatamente. Que legal que vocês já leram isso. Depois me contem qual disciplina que vocês leram, ou se não foi por disciplina, né? Mas é isso, no fim ele foi forçado a comprar uma bolsa, abrir um crediário absurdo, porque senão ele não ia conseguir continuar sendo reconhecido. Saiu uma matéria no UOL, que legal, né? E a história um pouco é essa, né? Que legal, gente. Não sabia que tinha no YouTube, no UOL, bem bacana. Isso é um exemplo bem legal de como um trabalho de pesquisa pode circular, né? Mas eu estava querendo dizer isso, né? Então, assim, eu olho e falo, gente, mas por que alguém paga R$2.000 numa bolsa? Se é só uma bolsa, tudo é a mesma coisa. Se você comprar uma de R$20, uma de 20 talvez ela rasgue, mas uma de R$200, ela vai durar. Para que uma pessoa vai gastar 2.000? É porque eu estou fora desse campo, né? Aquela bolsa, ela tem significados para quem está neste campo que eu não consigo captar, né? Então o campo, reforçando, né? Ele são as instituições, né? E elas necessariamente são relacionais, né? Então elas são concebidas, formuladas dentro das relações entre as pessoas e são o espaço central de competição entre os agentes. Então eu vou competir no campo acadêmico utilizando o meu esquema de valores, né? As socialites têm as competições dela dentro do campo delas, né? E como esse esquema de valores é computado, com isso a gente chega no terceiro conceito fundamental para a gente entender o arcabouço do Bourdieu, que é o conceito de capitalização de recursos, né? São os capitais. Então, o Bourdieu vai tratar o tempo todo sobre capitais e como os capitais são esse motor da vida social, mas quando ele está falando de capital, ele não está falando só de dinheiro, né? Então, ele fala como existem os capitais que são os capitais sociais, né? O capital simbólico, o capital, ele vai abrir o leque de capitais possíveis, vai tratar como capital todos esses recursos que são distribuídos de forma desigual no interior de um campo, e justamente por serem distribuídos de forma desigual, eles dão um retorno àqueles que os detêm, tem uma vantagem competitiva em relação aos demais, né? Se é algo que é homogeneamente distribuído, isso deixa de ser um capital. Então, para ficar no campo acadêmico que eu conheço melhor, você publicar um artigo é um capital importante, porque poucas pessoas conseguem
publicar um artigo. Agora, se você publica um artigo quando há uma expansão do meio acadêmico, e há esse monte de revista que chama revista predatória, né? Que qualquer artigo que você submete, ele é publicado sem passar pela revisão de pares, etc. Se publicar artigo vira uma coisa muito comum, aí chega no que a Cláudia falou, exatamente. Se todo mundo pode publicar artigo, então, se é algo mais homogeneamente distribuído, já não se paga, já não rende, já não tem vantagens competitivas publicar um artigo. Então, como que vai ser a diferenciação? Onde que você publica? Tá, todo mundo tem artigo, mas quem publicou na Revista Brasileira de Ciências Sociais? Ou quem publicou na Revista Internacional X lá qual? Né? Então, isso que é o recurso desigualmente distribuído é o que gera vantagens competitivas. Ou, se a gente pensa em termos de capital simbólico, né? A gente estava falando da música, né? Conhecer determinados tipos de música, sei lá, em determinados campos, você saber falar sobre ópera te gera vantagens competitivas em relação a uma pessoa que não saiba falar de ópera ou que não saiba discutir literatura. Em outros campos, no TikTok vai fazer dancinha. Uma pessoa que não sabe fazer uma dancinha não vai ter capital simbólico no TikTok, não vai conseguir os seus seguidores, né? No Twitter é fazer os memes lá, fazer umas frases curtas que consigam sintetizar. Então, a gente vai ter, né, esses recursos que vão gerar vantagens competitivas. Em determinado momento é falar inglês, depois, não, falar inglês não é o suficiente, você tem que falar chinês. E aí a gente tem um monte de escola em São Paulo que desde criança os meninos aprendem a falar chinês, porque isso aqui vai gerar possibilidade. Ou conhecer, sei lá, cerveja artesanal. Você tem alguns circuitos em que você conseguir distinguir uma Pale Ale de uma Weiss, vai te dar um capital simbólico que você vai se tornar uma pessoa mais bem vista naquele meio, né? Em outra coisa, num CTG, sei lá, conhecer, fazer uma carne de um determinado jeito e não de outro, né? Então, enfim, tudo isso o Bourdieu vai tratar como capitais, né? Que é o lugar, então, dessas relações assimétricas e pluridimensionais. Então, esses conceitos de hábitos, de campo, de capital, vão se articular, né? E vão produzir, então, as diferentes realidades nas quais nós estamos inseridas e a forma como a sociedade se transforma, mas, sobretudo, a forma como a sociedade se mantém. Tem um vídeo que ele fala, eu vou até incluir esse vídeo no link ali da nossa disciplina, né, que ele fala assim, olha, quando eu comecei a fazer ciências sociais, na década de 80, 60, 70, na verdade, ele fala assim, todo mundo estava interessado em discutir como as coisas mudam, né? O mundo estava passando por uma série de transformações, então ele está falando da França, uma França década de 60, 70, né? Maio de 68 tinha acabado de acontecer, essa grande transformação política, cultural na França, né? Então estava todo mundo falando as coisas mudam, mas aí ele diz na entrevista, mas eu pensei, as coisas não mudam tanto assim. Então ele resolveu demonstrar como as coisas permanecem, né? E aí muitas vezes as críticas ao Bourdieu passam por aí, por mostrar, por enfatizar, né, um certo determinismo nas análises dele, porque ele, de fato, tem um argumento de que a sociedade mais se mantém, que as estruturas sociais, né, e, sobretudo, as desigualdades, né, mais se mantêm do que se transformam, né. E ele vai discutir isso tudo, né, então, se esse argumento é um argumento que ele herdou do Marx, ou seja, existe uma desigualdade construída socialmente, né, para a qual os setores sociais vão lutar para que ela permaneça, né, esse é um argumento bastante marxiano, ele vai demonstrar isso enfatizando o lugar da dimensão simbólica na realidade social, o que seria um argumento mais weberiano, né, ele vai falar assim, olha, a realidade social é também um conjunto de relações de sentido, né, e aí isso que é interessante, esse argumento é muito weberiano, e como que ele vai fazer isso? Demonstrando a partir de estatísticas e de uma análise super objetiva, que é durkheimiana,
né? Então, por isso que a gente fala que ele pega um pouco de cada, né? E ele vai demonstrar, então, isso tudo vai ser articulado de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito emblemática, no conceito de violência simbólica, né? Então, o que é o conceito de violência simbólica? Como que o Bourdieu vai discutir a violência simbólica? Ele vai falar, bom, a violência simbólica é a forma pela qual os próprios dominados aderem à ordem dominante, né? E ele vai apresentar a violência simbólica como o mecanismo primeiro de imposição de relações de dominação. Então, a forma como a sociedade mais se mantém do que se transforma, em grande medida se deve à violência simbólica, né? Então, quais seriam exemplos de violência simbólica? Então, todas essas vezes em que os próprios dominados utilizam para se avaliar categorias e hierarquizações que os colocam em uma posição desfavorável em relação à ordem dominante e não só utilizam isso, como aceitam isso como certo, como adequado, porque eles têm de fato uma aderência a essa ordem dominante. Tomam para si essa ordem dominante, né? Muito de Weber aí também, com certeza, muito de Weber aqui também, né? Primeiro, esse lugar da dominação, né, na estrutura da sociedade, e uma dominação que passa necessariamente por essa dimensão do sentido mesmo na construção da vida social, né? Então, a gente pode pensar vários exemplos de violência simbólica. Um que durante anos foi muito recorrente, muito fácil da gente pensar, da gente associar. Por exemplo, a discussão sobre cabelos, né? De uma época em que era impensável, em maior parte dos contextos, das mulheres que queriam se apresentar como uma mulher bem vestida, uma mulher arrumada, usar um cabelo crespo, um cabelo cacheado. As mulheres tinham que alisar o cabelo se elas queriam se colocar como arrumadas. E muitas vezes a gente tinha uma defesa muito fervorosa das próprias mulheres. Eu quero o direito de fazer escova no meu cabelo, né? Isso a gente poderia dizer como um exemplo de violência simbólica, ou seja, aquilo é uma coisa que está fazendo ruim para a mulher, né? Fazendo ruim, ficou uma formulação bem estranha, fazendo mal para a mulher, porque está dando um trabalho extra, está desgastando o cabelo dela, né? Mas ela é convicta de que um cabelo só está arrumado, ou uma mulher que só está arrumada, só está bem vestida, se ela está com o cabelo alisado, né? E esse seria, então, uma forma de demonstração de uma aderência de um critério classificatório que lhe desfavorece, mas que ela acata como sendo seu, né? Bom, esse conceito de violência simbólica, ele é muito emblemático da forma como o Bourdieu vê a sociedade, da forma como ele explica a sociedade, e ele é muito emblemático também da posição epistemológica do Bourdieu, da discussão central que ele vai fazer por exemplo, em vários momentos, mas, por exemplo, no capítulo Epistemologia e Metodologia da profissão de sociólogo e no capítulo A Ruptura. Por quê? Não sei se alguém quer tentar responder isso. Como a gente tem essa questão do tempo, eu fico um pouco preocupada e já vou, então, respondendo. Por quê? Porque o que a gente vê no uso de um conceito como o de violência simbólica, a gente vê também a manifestação de uma ruptura epistemológica. Essa ruptura epistemológica é para o Bourdieu completamente central para a gente entender o lugar de produção de conhecimento nas ciências sociais. Ruptura entre que e o que? A ruptura que o Bourdieu está defendendo é a ruptura entre o conhecimento científico e aquilo que ele vai chamar de sociologia espontânea. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, a gente tem uma série de dificuldades na produção de conhecimento científico, pelo fato de se tratar da sociedade, etc. Mas também pelo fato de que o conhecimento produzido pelas ciências sociais trata de temas sobre os quais todas as pessoas que estão vivendo suas urgências cotidianas têm alguma coisa a dizer. Poucas pessoas no mundo têm algo a dizer sobre o ponto ótimo de catálise das enzimas digestivas.
mas todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre violência, né? Ou todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre desigualdade, ou, enfim, qualquer outro objeto, né, de análise sociológica. Então, diferentemente da análise das enzimas, isso faz parte das nossas experiências cotidianas. E sendo assim, as pessoas produzem as suas próprias explicações do social, elas produzem a sua sociologia espontânea. O que difere, então, o nosso conhecimento enquanto cientistas sociais dessa sociologia espontânea? Ele vai falar, é necessário produzir constantemente essa diferença de ordem epistemológica. E essa diferença de ordem epistemológica deve se pautar numa ruptura epistemológica, ou seja, o conhecimento do sociólogo, da socióloga, ele não é uma continuidade do conhecimento popular. Ao contrário, ele deve romper com esse conhecimento. E como que ele deve romper? Bom, ele deve usar uma série de estratégias de ruptura, uma série de estratégias de objetivação, dentre elas, por exemplo, um uso rigoroso da metodologia, não como um pacote de receita de bolo, não como algo que você segue acriticamente, mas algo sobre o qual a gente está refletindo o tempo todo. A gente deve fazer uso, por exemplo, de instrumentos como a estatística, né, para objetivar os fatos sobre os quais nós estamos discorrendo. A gente deve usar uma linguagem extremamente precisa, né? Então, por isso que eu brinco que nesse texto da ruptura, ele está explicando por que ele escreve de um jeito tão chato, de um jeito tão difícil, porque ele vai falar, muitas vezes, o que é chato, o que é difícil na forma como o Bourdieu escreve, né? É que ele fala assim, tal coisa, vírgula, que é blá, 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 e aí a frase vira um parágrafo inteiro, né? Porque ele usa aquele aposto, né? Ou seja, essa oração que fica entre duas vírgulas para explicar alguma coisa que ele estava dizendo antes. E ele faz isso justamente como uma forma de aumentar a precisão daquilo que ele está dizendo, mas também de criar um vocabulário próprio, específico, com um uso delimitado ao campo, né? Ao campo científico das ciências sociais, como uma forma de romper, de se distanciar, né, dessa fala de sociologia espontânea, né? Ele vai falar, então, com tudo isso, o sociólogo, a socióloga, deve produzir uma forma de conhecimento, que é uma forma de conhecimento de ordem de grandeza diferente da ordem de grandeza do conhecimento comum. Jonatas, é daí que ele se utiliza da ideia de doxa, ou seja, ele se apoia na ideia de doxa para argumentar em favor de uma separação, né, da doxa, da opinião, daquilo que está no senso comum, para a produção efetivamente de um conhecimento mais rigoroso, mais garantido, mais fundamentado, né, que é um conhecimento que é a episteme, né, própria do sociólogo, do cientista, né? Então, ele se apoia nessa noção de doxa para falar é necessário afastarmos da doxa, né, e produzirmos um conhecimento. E ele vai falar, bom, então a gente vai usar essa série de ferramentas, essa série de instrumentos para a gente conquistar o fato, né, contra a ilusão do saber imediato. Essa é uma dos títulos, né, do capítulo dele, ou seja, o título é exatamente o fato é conquistado contra a ilusão do saber imediato, ou seja, se a gente acha que conhece alguma coisa a partir de uma primeira impressão, isso é uma ilusão, a gente só vai chegar à realidade do fato a partir de um trabalho constante, metódico, meticuloso, né? E esse trabalho meticuloso, então, deve ser guiado por critérios e princípios de objetividade, né? No qual a gente tem que estar o tempo todo, diuturnamente, sendo vigilantes. Então, ele vai apoiar essa possibilidade de produzir um conhecimento mais preciso a respeito do social e diferente da sociologia espontânea na capacidade de exercer essa vigilância epistemológica, esse cuidado
ativo e constante que não nos permite recair nos erros cotidianos, então, de alguém que não está produzindo conhecimento científico. E quais seriam esses erros? Bom, os erros de assumir precipitadamente que se conhece a partir, né, da ilusão do saber imediato, o erro da profecia, ou seja, você tentar falar sobre alguma coisa que ainda está por vir, que ainda está a acontecer, ou alguma coisa sobre a qual você não tem dados suficientes. Né? Ele vai falar muito sobre as pessoas sociólogos que vão num jornal dar um comentário, fazer um comentário sobre a conjuntura e começam a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que o público quer ouvir. Ele vai falar, essa é a tentação da profecia, esse é um erro muito grave que um cientista social não deve jamais cair, né? O erro de tratar, então, a metodologia como uma receita de bolo, de não pensar reflexivamente sobre aquilo que está falando. Então, por tudo isso, né, ele vai defender, né, a ruptura, a separação direta e ativa do conhecimento produzido pelo cientista social, do conhecimento espontâneo das pessoas, do conhecimento do leigo, do conhecimento do vulgo. Essa é a ruptura que ele vai defender. Bom, explicando tudo isso, dizendo isso tudo, por que o conceito de violência simbólica traduz isso muito claramente? Alguém arrisca responder? Vamos lá, Cláudia. Putz, Cláudia, eu jurava que você ia responder. Bom, então eu respondo, já que o nosso tempo é curto, né? Porque para a gente usar o conceito de violência simbólica, a gente parte de uma prerrogativa de um conhecimento mais real sobre o que está acontecendo, que o cientista social tem, do que a própria pessoa que está inserida. Se uma pessoa me diz, eu faço questão de alisar o meu cabelo porque eu gosto, e eu falo, aquela pessoa está sob efeito de violência simbólica, eu estou dizendo que, enquanto socióloga, eu tenho mais autoridade para entender a forma como aquela pessoa age e pratica suas ações do que a própria pessoa. Então, o conceito de violência simbólica, ele exprime de uma forma crucial essa separação entre a pessoa que vive a vida, vive os processos sociais, e a pessoa que analisa os processos sociais, que é então esse privilégio epistemológico do cientista social. Né? Então ele vai dizer, olha, esse privilégio se dá não porque os cientistas sociais são mais inteligentes do que as outras pessoas, mas isso vai acontecer porque as pessoas estão inseridas, como eu já disse, em suas urgências cotidianas. Elas não param tudo para ficar analisando os dados, lendo teorias e juntando uma coisa com a outra. O sociólogo, sim, faz isso. Então, o sociólogo tem, sim, um privilégio epistemológico sobre o senso comum, sobre, sim, né, sobre as formas cotidianas. E é uma forma de distinção também. Né? E é uma forma de distinção e é uma forma de autoridade também. Então, a gente vai ter muitas críticas a essa postura epistemológica. Uma das mais fortes críticas vai vir justamente de um dos seus ex-discípulos, né, que é o Luc Boltanski, né, que trabalhava junto com Bourdieu, e vai falar, e toda a sociologia pragmática francesa vai ser uma grande crítica a esse pressuposto do privilégio epistemológico do Bourdieu, porque ele vai dizer, que ele vai basicamente fundamentar sua teoria, sua abordagem, na defesa de que as pessoas sabem o que elas fazem. Né? Então, eu olho para uma pessoa e falo, olha, você está alisando o cabelo porque você é dominada, e a pessoa vai dizer, cara, você não sabe do que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu aliso o meu cabelo porque eu gosto, porque é mais prático, mas também porque se eu não alisar, eu nunca vou conseguir uma promoção no meu emprego, né? Ou então, eu aliso o meu cabelo dia de semana, no fim de semana eu fico com eles solto do jeito que eu quero. Enfim, qualquer outra forma de justificação, é o conceito que o Boltanski vai usar, possível, mas que fundamentalmente a pessoa tem noção dos jogos de poder nos quais ela está inserida
e age de acordo com esses jogos de poder e de acordo com suas capacidades e possibilidades dentro desse jogo, né? Então, o Boltanski e toda a sociologia pragmática vai tentar retirar esse privilégio epistemológico que para o Bourdieu é uma condição do trabalho, da profissão do sociólogo. Bom, fazendo um grande voo, seriam esses os preceitos básicos. Dúvidas, comentários, reflexões? Prof, Diga, Cláudia. vai ser isso também, de certa forma, que depois as feministas negras vão funcionar de dizer, não, eu sou atravessada por uma condição, que isso não tem como eu tirar isso de mim, e a minha visão do mundo vai ser diferente para produzir conhecimento. Exatamente, exatamente. As feministas negras, elas vão justamente partir do fato de habitarem um corpo específico, estarem situadas num lugar específico das disputas de poder na sociedade, para falar assim, olha, esse lugar específico condiciona a minha capacidade de produzir conhecimento, não apenas de uma forma negativa, no sentido de limitar a minha capacidade de produzir conhecimento, mas, ao contrário, ela produz singularidades epistemológicas que me permite ver coisas, me permite entender processos que outras pessoas que não habitam esses corpos, que não estão nesse lugar na sociedade, não são capazes de entender. Então, aquilo que para o Bourdieu seria uma falta, né, elas vão tomar como uma excepcionalidade epistemológica que produz algo analiticamente interessante, analiticamente rentável, no sentido de que acrescenta, né, a análise. É o que a Patricia Hill Collins vai chamar como esse limbo do outsider within, que consegue jogar, né, dos dois lados, que consegue, né, outsider within é a expressão que ela usa do estranho que está dentro, né, então é a pessoa que vem de outro lugar, mas que lê o Bourdieu, lê o Foucault, né, e consegue jogar com todos esses e produzir a sua singularidade epistemológica, né, um conceito fortíssimo que a Patricia Hill Collins vai trazer para a discussão. O que mais? Bom, enquanto vocês vão pensando mais algum comentário, eu queria já começar a ir discutindo, mas fiquem à vontade para continuar digitando as dúvidas que ficarem sobre o Bourdieu. Eu queria começar para já ir discutindo um pouco do Foucault. Eu não sei quantos de vocês conseguiram ler o texto do Michel Foucault, que era o texto inicial da Arqueologia do Saber. Vocês leram? Só me digam isso, bem sinceramente. Pois é, Jonas. Cláudio também. Cláudio já leu alguma coisa. Então, a Isabela já deu um pouco a chave. É um texto que é maluquíssimo. Maluquíssimo. É um texto que é muito complicado. É legal vocês já terem lido antes, para vocês terem a experiência do estranhamento e da confusão que ele causa, antes de verem a tradução que eu vou tentar fazer aqui. O Foucault tem uma obra super vasta, né? O Jonathan está citando, né, sobre o panóptico, sobre o neoliberalismo, né? E o Foucault é impressionante porque, assim, então, o Michel Foucault, ele também foi um francês, né, um pensador francês, que nasceu em 1926, né, e faleceu em 1984, né, faleceu super jovem. E ele foi extremamente... Ai, gente, me fugiu a palavra. Prolífico. Produziu uma série de coisas muito ricas, muito interessantes, e que foram aproveitadas de uma forma também muito fértil em vários campos disciplinares. Então, a obra do Foucault, ela é seminal para a gente pensar
Prolixo é alguém que fala muito, né? Ele até devia ser alguém prolixo também, mas eu estava querendo dizer, acho que é mais prolífico mesmo, acho que é alguém que produz muito, mas sem muita coisa de qualidade, né? Obrigada, gente, pelo auxílio que a pessoa que não dorme direito, que não consegue, fica até uns brancos às vezes por causa das palavras, mas enfim. E a obra dele, então, conseguiu, né, ser basilar para discussões que estão no campo da sociologia, da filosofia, da educação, da psicologia, né, e mais uma série de campos de estudos culturais, da própria história, né, do campo dos estudos de gênero, sexualidade, saúde, tudo isso. Na saúde tem um uso muito forte do Foucault. Então, isso é fenomenal. É como que ele conseguiu dar conta, né? Assim, produzir textos, reflexões, política, né? Que é interessante, que versa sobre tantos temas diferentes de uma forma tão central. E ele faz isso, então, de um lugar que é o lugar da filosofia, mas num diálogo muito específico com a história, e aí, sobretudo, nesse texto da Arqueologia do Saber, ele está dialogando diretamente com a disciplina da história, né? E ele faz isso também absorvendo fontes que são de origens disciplinares muito diversas, né? Então, os textos do Foucault, eles vão confrontar o materialismo histórico, eles vão confrontar a psicanálise, eles vão confrontar Nietzsche, ao mesmo tempo em que está bebendo o materialismo histórico, da psicanálise, do Nietzsche, né? E o objetivo dele é se desvincular das correntes históricas que são focadas nos grandes objetos totalizadores, dessas grandes narrativas que explicam, né, ou que se propõem a explicar o mundo, né, para apresentar o que ele vai chamar a nova história dos objetos, né? Ele vai apresentar basicamente, e aí especialmente neste livro, que é o livro foco aqui, que é a Arqueologia do Saber, um novo método de análise histórica, né? Que não é o materialismo histórico, né? Que rompe com o materialismo histórico. Por isso, o Foucault ele foi muito odiado por vários grupos, né, doutrinários, entre eles os marxistas mais ortodoxos. Tinha toda uma rixa entre marxistas e Foucault. Inclusive, teve uma vez que eu estava dando uma aula que um estudante foi super assim, confrontador contra o Foucault em função de sua formação, né? Então, até hoje, essa não é uma rixa morta, né? Uma rixa que ainda está muito viva em muitos grupos, né? Então, foi um cara que, ao mesmo tempo, discordou de muita gente e contribuiu para muito conhecimento, para muita produção. E que foi um cara também que, assim, que foi muito símbolo de sua época, né? Então, ele faleceu em 1984, vitimado pela AIDS, né? O que foi muito chocante, porque é um cara ainda muito jovem, ainda muito produtivo, né? E ser levado por um mal do tempo, né? Que, enfim, que assombrou toda uma geração, né? Então, isso também é digno de nota. O Foucault, e outra coisa que é importante mencionar, é que tanto o Foucault quanto o Bourdieu, eles se apoiam muito na epistemologia do Bachelard, né? No sentido de descontinuidade que Bachelard dá à prática epistemológica, né? O Bachelard ele vai defender a crítica a uma ideia de continuidade epistemológica na produção de conhecimento entre o conhecimento leigo, né, e o conhecimento científico. O Bachelard ele vai falar, bom, o cientista não é aquele que descobre o que está dado, né, mas é aquele que produz o novo espírito científico, não qualquer cientista, mas o cientista do século XX, né, ele vai escrever um novo espírito científico sobre na aurora do século XX, então para tentar tampar a cabeça, meu filho, ele está tomando menção. Mas o Bachelard ele está pensando sobre a física não newtoniana, né? A física do Einstein, a teoria da relatividade, a física quântica,
né, essa revolução científica do início do século XX, ele vai falar, bom, essa revolução científica não tem nada de descobrir coisas que estão lá, mas tem de inventar coisas que o senso comum não alcançaria, né? Essa é a grande tarefa do espírito científico do século XX, vai dizer, né? Que está, portanto, nessa descontinuidade em relação ao senso comum. E o Bourdieu e o Foucault vão fazer coisas muito diferentes com esse princípio da descontinuidade, né? O Bachelard vai falar, é preciso romper com os obstáculos epistemológicos, né? O Bourdieu ele vai falar, bom, quais são os obstáculos epistemológicos de alguma outra forma, né? Ele está citando, mas o Bourdieu, em alguma medida, vai dizer quais são os obstáculos epistemológicos para a prática das ciências sociais, como, por exemplo, a tentação da profecia, a ilusão do saber imediato, etc. Já o Foucault, ele vai pegar a ideia de descontinuidade do Bachelard e vai associar a outros autores que já vinham discutindo filosofia e sociologia da ciência, como George Cunningham e uma série de outros autores. E em um contexto de virada linguística, né, esse grande movimento que a gente chama de virada linguística, que é esse momento em que as humanidades todas se voltam para o lugar da linguagem, na produção de sentido social, na produção de ordem social, e vai discutir, então, como que vai levar a descontinuidade para pensar como que o ato de produzir linearidades, por exemplo, na reconstrução de fatos históricos, na abordagem, né, de determinados conhecimentos, na produção de conhecimentos, como essa produção de linearidade é uma forma de produção de ordem, né? E essa produção de ordem se pauta, portanto, na prática e na imposição de enunciados tidos como regimes de verdade, né? Então, ele vai colocar a produção, ele vai partir do pressuposto da descontinuidade do mundo, né? E tomar como uma das mais cristalinas formas de exercício de poder a produção de continuidades através de regimes de verdade que tentam produzir normas, produzir regularidades, produzir padrões e colocar e subjugar tudo aquilo que for considerado fora dessas normas, fora desses padrões, fora dessas continuidades. Em termos epistemológicos, isso é bastante crucial, porque o que o Foucault está fazendo é deslocar a relação entre ciência e verdade para a relação entre saber e poder, né? Então, não se trata para o Foucault de discutir se algo é realmente verdade ou não, mas a realidade da verdade é dada pelos mecanismos de poder que a mantém, né? Outro aspecto fundamental é que ele vai mostrar como saber e poder são dois lados da mesma moeda, né? Então, sem nenhuma ingenuidade aqui. Não existe forma de conhecimento que não se mantenha por um exercício de poder. O ato de conhecer é um ato que, ao mesmo tempo, engendra e, ao mesmo tempo, é resultado de relações de poder, né? Então, ele vai vincular o saber e poder de uma forma que é também basilar e que é uma forma que, assim, se torna incontornável, né? Depois de uma vez em que a gente vincula os dois, aquilo que eu estava falando, é impossível a gente desvincular. É impossível conhecer ingenuamente, né? Sempre que a gente se torna, então, se a gente se coloca nesse lugar daquele que conhece sobre um determinado grupo, a gente também tem que saber se colocar no lugar daquele que está exercendo um poder sobre um determinado grupo, né? E aí, a que vai servir este poder, a que vai servir esse conhecimento, se torna também uma questão que não tem como a gente fechar os olhos, né, sobre ela. Outra coisa, outro comentário também muito importante, é que o poder, para o Foucault, e o Foucault vai discutir, vai demonstrar isso de uma forma também muito precisa a partir de suas análises, né? É que o poder não é uma coisa, não é algo que se possui, né? Mas é algo que se exerce. Ou
seja, o poder está nas práticas, né? O poder, por isso, o poder não é algo que o poder é relação, perfeito, Cláudia. Então, o poder não é algo assim, o Estado detém o poder e todos os demais são vítimas desse poder do Estado. Não, o poder ele se atualiza e se reconfigura nas relações e práticas cotidianas. E ele pode, inclusive, estar materializado nos dispositivos, né? Estar materializado nas coisas. Então, quando a gente está em sala de aula, por exemplo, isso é muito fácil da gente enxergar essa materialização dos dispositivos de poder, quando a gente tem uma estrutura de sala de aula que coloca um palquinho, né? Um degrau para a professora ficar em cima desse degrau, né? Todas as cadeiras enfileiradas, né, numa determinada ordem. Então, a gente já tem ali materializado nesses objetos técnicos, né, elementos que dizem, que falam sobre a relação que se espera que se estabeleça ali. Uma relação em que os estudantes escutem, fiquem todos calados, de frente apenas para a professora, que a professora fale, que a professora seja capaz de observar todos eles, né? E aí ele vai fazer uma série de discussões, por exemplo, o Jonathan falou sobre o panóptico, onde ele discute muito bem como que o poder, por exemplo, pode se manifestar na arquitetura das instituições, impondo um poder disciplinar sobre os corpos, né? E bom, e aqui a gente tem mais uma série de outras consequências, né, a respeito do lugar dos dispositivos técnicos, que é fundamental para a gente entender essas relações, isso que ele vai chamar essa microfísica do poder. Sabe que eu estava falando das cadeiras, me lembrei de uma coisa muito interessante, porque os dispositivos técnicos, eles são fruto dessas relações de poder, mas eles também engendram, né, e transformam e atuam sobre essas relações, né? Então, ou seja, uma vez que a gente ocupa um determinado lugar, a gente participa daquele jogo de relações também, por isso que torna as coisas tão complexas, tão confusas, né? Então, não é só a professora que é autoritária, mas quando estamos na sala de aula, a professora em pé, no palco, os alunos sentados, a professora fala e observa e vigia, e também os alunos ficam calados, passivos, esperando a professora falar tudo, né? Então, as coisas se dão nessa dinâmica dos dois lados, né? E aí eu me lembrei de uma matéria que eu vi em Mudez, não sei se foi no Nexo Jornal, algum outro, mostrava como que a disposição dos parlamentos era muito diretamente relacionada com o grau de democracia de determinados governos. Então, se o parlamento tinha uma estrutura elíptica, como que as pessoas se posicionavam, como os partidos se posicionavam, se era uma estrutura de audiência, de plateia, se era uma estrutura de arena, né? E como alguns lugares fizeram experimentos mesmo de transformar a disposição das cadeiras no parlamento, e isso causou transformações nas relações políticas também. Bom, não é difícil a gente entender isso quando a gente faz esses experimentos em sala de aula, de mudar a disposição das cadeiras, e a gente vê que a dinâmica da aula muda completamente também, né? E aí, agora é interessante a gente pensar quais são os efeitos, quais são as consequências dessa nossa disposição agora. Eu, basicamente, estou falando para um espelho, porque eu estou com a câmera ligada, então eu estou falando, me vendo. Enquanto eu estou falando, eu também estou vendo a bagunça que está na minha casa atrás de mim. Eu não estou vendo vocês eventualmente estão... a Jéssica brincou antes, estava lavando louça, alguém pode estar fazendo uma caminhada, alguém pode estar cuidando do filho, alguém pode estar parado me olhando, né? Muitas pessoas entram já com o microfone desativado, sem nem a possibilidade de ouvir, de falar, só a possibilidade de ouvir. Quais relações de poder a gente está engendrando mediadas por esses dispositivos técnicos que nós estamos usando aqui? Né? Eu acho que essas são questões que estão não resolvidas, mas que a gente vai se defrontar, estamos nos defrontando e que nós vamos ter que produzir respostas também a elas, né? E a abordagem que Foucault nos dá uns elementos interessantes para a gente pensar. Então, isso tudo é um grande panorama daquilo que o Foucault está propondo na sua abordagem como um todo, né? na sua vasta contribuição. No texto, especificamente da arqueologia do saber, que discussão que a gente vai ver? Bom, ele vai, e aí, assim, é uma discussão, o livro Arqueologia do Saber é um livro no qual ele está apresentando o seu método, né? E um método que ele separa na arqueologia do saber e na genealogia do poder,
né, e que vai fundamentar toda a obra dele sobre os mais distintos temas, sejam ele a sexualidade, sejam ele a loucura, né, eles os temas da sexualidade, a loucura, a prisão, né, sobre tudo isso ele vai abordar utilizando-se desses métodos, né, e o que ele vai fazer, então, na apresentação dessa arqueologia do saber? Ele vai falar, ele vai seguindo, então, a escola epistemológica francesa, ou seja, seguindo Bachelard, seguindo Canguilhem, ele vai discutir o deslocamento do trabalho do historiador. Ele vai falar, olha, procure-se agora, que eu vou citar, procure-se agora detectar a incidência de interrupções, a identificação de um novo tipo de racionalidade e seus efeitos múltiplos. Ele vai falar, o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite. O que ele está querendo chamar a atenção? Então, não interessa, neste novo método, que é o método que ele está apresentando, não interessa, portanto, se produzir rastros, linhas, continuidades. Não se trata de ligar os pontos entre distintos marcos históricos. Aquela lógica linha do tempo, né? A gente tem os grandes marcos históricos, a gente produz uma linha entre eles, conectando um acontecimento a outro e produzindo uma grande narrativa sobre o que aconteceu. Ele vai falar, interessa mais no novo método histórico, né, que ele está apresentando, interessa mais entender o recorte e o limite do que o rastro. Ou seja, a pergunta que interessa é o que nos faz agregar este e este ponto em comum. Definir aqui o recorte, sei lá, onde começa a modernidade, onde termina a modernidade. Por que eu estou estabelecendo este limite e não o outro? Isso diz mais sobre o movimento a que se conhece do que a continuidade. Né? Ele vai fazer, então, o que ele vai chamar a história, a crítica a essa história arqueológica, dizendo que a história arqueológica funda-se em uma análise do discurso, considerado como um conjunto de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva. Então, ele, para compreender como se dão os recortes, como que se dão as definições de limites, ele vai dizer, a única forma é a gente entender quais são os discursos que estão sendo feitos a respeito desse objeto. E para a gente entender esse discurso, é importante a gente fazer a crítica do documento, como eu falar. Então, ele vai fazer uma boa parte do texto, desse texto curto, né? Curto, mas pedreira, assim, né? Falando, ele vai fazer a crítica do documento. O que ele está tomando como documento? Documento, para o Foucault, é a materialidade do discurso, ou seja, é a materialidade desse conjunto de enunciados. Então, o discurso para o Foucault sempre vai ser esse conjunto de enunciados, né, que possui um princípio de regularidade comum. Né? Ele vai falar, no novo método histórico é necessário fazer a crítica do documento, ou seja, é necessário analisar o discurso, tomando por sua materialidade. E ele vai falar, em vez de tratar o documento como rastro, em vez de tratar o documento como pista de algo que continua, algo que o extrapola, ele vai falar, não, é importante trabalhá-lo em seu interior. E é importante elaborá-lo, ele vai dizer, eu vou citar. A história se volta para a arqueologia, para a descrição intrínseca do documento. Então ele vai falar, é necessário tratar esses documentos de uma forma arqueológica. O que é arqueologia? É a escavação e é a análise minuciosa de qual é o contexto em que uma peça, por exemplo, foi encontrada. Né? Por que ela está ali e não em outro lugar? O que a gente consegue inferir ao escavá-la, né? Ao buscar, ao extrair ali tudo que a gente puder sobre o contexto no qual ela foi colocada. É isso que ele vai defender, que é necessário fazer, escavar o documento para criticá-lo. E em vez de identificá-lo em um conjunto de continuidades, é necessário multiplicar as rupturas, entender quais são todas as rupturas ali de diferentes estratos, de diferentes cronologias, né? Quais são as diferentes, acho que não sei se eu já falei, as diferentes escalas micro e macro que se colocam no interior daquele discurso e o que elas dizem
interior daquele documento. E o que elas dizem sobre o discurso que está sendo veiculado naquele documento, né? Para o Foucault, para que a gente consiga realizar essa crítica do documento, é fundamental, então, a gente atentar para as descontinuidades. E ele entende descontinuidade tanto como um instrumento, quanto um objeto de pesquisa. Então, a descontinuidade ela é objeto porque interessa identificar quais são esses momentos de descontinuidade, mas ela é também um instrumento porque interessa reforçar as descontinuidades e não deslocá-las para justamente escavar quais são os limites do documento, quais são os limites desse discurso que está em tela, né? Portanto, ao fazer isso, ele vai dizer é necessário produzir uma mutação epistemológica da história. Ele vai dizer, era tempo de dar coerência, ou pelo menos colocar em prática tarefas realizadas de forma apenas esboçada em outros lugares, né? A Arqueologia do Saber é um livro no qual ele vai esmiuçar aquilo que nos outros livros ele demonstrou de uma forma empírica, que é essa escavação, então, dos documentos, de forma a revelar quais discursos nessa relação saber-poder que a gente consegue extrair aqui. Como Professora, um grande... Oi, Jonatas. Poderia repetir para mim, por favor, essa questão da mutação, essa frase que tu disse? É necessário produzir uma mutação... O que o Foucault está falando é que o que ele está visando produzir é essa mutação epistemológica da história. História aqui como uma disciplina, né? Então, ele está tratando a disciplina da história como um objeto que precisa passar por uma mutação epistemológica, a qual se trata, portanto, de deixar de ter como tarefa identificar os rastros, as continuidades, as tradições, e deve se colocar como tarefa enfatizar os recortes, os limites e as descontinuidades, né? Então, esse é o grande objetivo dele ao apresentar esse método, contribuir para essa nova história, né? Bom, então, assim, como um grande panorama, seriam mais ou menos esses os elementos centrais para a gente entender, né, como que o Foucault pega esse princípio da descontinuidade epistemológica e o torna, então, objeto e instrumento de conhecimento para entender como se dão as relações sociais e, sobretudo, as relações de conhecimento, né, inseridas, então, nesses feixes, mecanismos de poder. Comentários. Extremamente complexo. Pois é, Daniele, não só você. Eu acho que, assim, o Foucault, ele é o tipo de autor que a gente tem que dar várias chances para ele, porque as coisas vão sedimentando na nossa cabeça, sabe? Às vezes a gente lê e dá só umas zonzeiras, assim, a gente só fica zonza, não consegue entender nada. Aí a gente vai lá, lê um comentarista. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, né, mas sobretudo o capítulo que está como leitura complementar da Vera Portocarrero. Ela traduz uma e outra coisa. Aí a gente vê lá e lê de novo. Aí quando lê de novo, umas coisas que não estavam encaixadas se encaixam. Aí a gente vê um outro exemplo da vida prática e de repente volta no texto, sabe? Ele é o tipo de coisa que... Porque, de fato, ele é bastante vanguardista, sabe? A gente está falando o Arqueologia do Saber, que foi escrito em 1969, né? E até hoje ele é extremamente vanguardista mesmo, né? Pioneiro, ele rompe com muitas coisas que a gente tem como pressupostos, né? Então, é difícil a gente dar conta do quadro geral de uma vez, né? Então, se a gente vai indo e voltando, acaba sendo mais interessante. Mas é isso, uma vez que a gente
que vão caindo as fichas, né? A gente não olha mais para um objeto técnico da mesma maneira, a gente não olha mais para um dispositivo da mesma maneira, e o mais importante de tudo, a meu ver, é aquilo que eu já falei, a gente deixa de tratar as relações de conhecimento de uma forma ingênua, né? A gente não dá para a gente fechar o olho para as relações de poder que estão engendradas nas relações de conhecimento, né? E como elas se atualizam constantemente. Eu estou esperando vocês. Ah, legal, Adriele. Depois, se puder achar, compartilhar com a gente, acho que é muito oportuno mesmo, né? Porque realmente ele pega os termos e dá outros significados para eles, dá outros usos, né? Ou alguns ele que criou, ele que forjou, né? Então, ter um dicionário facilita bastante essa leitura, né? Professora, Oi. essa virada linguística que tu falaste antes, ela é aquela que acontece em 68, na França? Então, a gente pode colocar o início dela na década de 60, né, na França, na década de 60, e está muito vinculada à linguística mesmo, enquanto campo disciplinar, né, por exemplo, as consequências, né, das formulações de Saussure, Ferdinand Saussure, né, para pensar a linguística. E aí a gente tem desdobramentos em todos os campos das humanidades. Então, a gente tem na filosofia, a gente tem no ensaio, a gente tem na psicologia, a gente tem na educação. Em todos os campos das humanidades, a gente tem os efeitos disso que é chamada virada linguística. Tem disciplinas, né, que podem ser ministradas só sobre a virada linguística. Mas, falando de uma forma rápida, a característica crucial desse movimento de virada linguística é dar centralidade para o papel da linguagem na produção de sentido e na produção do ordenamento social, ou seja, é colocar as relações contidas na linguagem como mote central de análise para as dinâmicas da vida social, né? Então, a gente pode pensar isso em termos construcionistas, em termos estruturalistas, inclusive, e a gente pode pensar, enfim, tem uma série de desdobramentos que a gente pode dar, mas basicamente entender que o mundo é linguagem, o mundo é definido pela linguagem, né? E entender esses sentidos, significados das linguagens, das palavras e as coisas, né? São uma forma da gente acessar o mundo. Eu não sei te responder, Cláudia, se é exatamente isso que o Marx fala sobre o fascismo da língua. Eu não sei, não vou arriscar te responder isso aqui agora, porque eu teria que me aprofundar melhor, e essa expressão do fascismo da língua dele, eu não me lembro de ter estudado. Então, eu prefiro dizer que eu vou pesquisar do que responder alguma coisa e correr o risco de falar bobagem. Mas, de toda forma, é essa preponderância, essa centralidade da linguagem como lugar produtor de social. É muito contrária a essa virada linguística que a gente vai ter mais recentemente os novos materialismos. Então, também em todos os campos das humanidades, da filosofia, sociologia, antropologia, a gente tem essa retomada do lugar da materialidade para dizer, olha, nos estudos de gênero, nos estudos de sexualidade, todos os campos a gente vai ter mais recentemente, né, a partir da década final dos anos 80, década de 90, mas sobretudo a partir dos anos 2000, isso que vão ser os novos materialismos, né? Então é como se fosse um movimento que fosse muito para longe nessa centralidade da linguagem como força motriz social, para depois um movimento dizendo, não, voltem aqui, a gente não pode perder de vista,
né, de que as coisas não são só significadas, mas elas existem também em sua materialidade, né? Elas se impõem também a partir das suas condições materiais. Essa é uma discussão que a gente vai fazer um pouco no último encontro nas epistemologias ecológicas. Bom, sobre o Foucault, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Daniele, eu não sei se você chegou a ler esse texto da Vera Portocarrero. Eu acho que é bem interessante dar uma lida nele. E depois a gente voltar a conversar mais um pouco. Bom, gente, para o nosso encontro de hoje, eu não sei se a gente continua, porque depois a gente ainda teria a América Latina, o gênero decolonial e a crítica feminista. Mas eu, sinceramente, acho que começa a ficar muito conteúdo e chega uma hora que começa a nada fazer mais sentido a gente tocando direto. Pois é, já deu 2 horas, melhor a gente continuar depois, né? Tá. Eu também acho que começa a ficar improdutivo. Então tá, então continuamos depois. Legal, Guilherme, se quiser a gente já conversa agora sobre sua ideia de vídeo. Enfim, né, seguimos conversando nessa reta final da disciplina. De todo modo, no dia 6/5 a gente já tem agendado um novo plantão síncrono, que não vai ser, então, para as apresentações de vocês, mas a gente passa ali... acho bem legal, Guilherme. Acho que é bem legal. Contraponto, senso comum e ciência, tipo TikTok, dá para fazer, né? Tipo, tá, aquelas coisas assim, né? E alguma discussão, para não ficar só na descrição, né? Isso é senso comum, isso é ciência. Alguma descrição, até porque a gente sabe que, né, que tem uma relação complexa entre os dois, mas acho uma ótima ideia. Fiquei bem feliz com a sua proposta. Obrigada, gente, pela presença, pelos comentários. O Francisco, que é meu filho, levantou dando tchau. Boa semana, bom restinho de semana para vocês. E seguimos conversando, então. Bom descanso para quem for descansar, bom trabalho para quem vai seguir trabalhando, né? Boa tarde a todas e todos. Beijos para vocês. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada, Cláudia, por ti também. Tchau, prof. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, gente. Eu vou parar aqui a gravação.